estamos de volta e olha, chegamos a mais um Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Já está aqui conosco a doutora Camila Fogaça, médica oncologista, que vai nos ajudar a entender a importância de conhecer melhor essa doença e, claro, já cuidarmos e prevenirmos. Boa tarde, doutora Camila, muito bem-vinda. Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje falando de um mês que é tão importante na prevenção do câncer de mama. É verdade. Eu já começo lhe perguntando sobre prevenção. Como que eu começo a cuidar? Quais são os cuidados iniciais para a gente prevenir essa doença que a gente sabe que mata tanta mulher ainda, né? Sim. Grazi, na verdade isso é muito simples. São atitudes diárias que a gente pode ter e que acaba prevenindo o câncer de mama, que começa, por exemplo, como cessar o tabagismo. Isso é muito importante. A gente há anos faz campanhas, para a pausa do tabagismo. O exercício físico, cada vez mais a gente tem noção o quanto ele impacta na vida das mulheres, reduzindo a chance de ter câncer de mama. Então, aí, pelo menos 150 minutos de exercício durante a semana. Evitar o alcoolismo, Então, evitar beber, bebida de álcool. E alimentação. A gente sabe que a obesidade está completamente relacionada com o câncer de mama. Então, a gente tem visto cada vez mais mulheres obesas, as mudanças do nosso dia a dia da população. Então, realmente, isso é muito importante, a gente reduzir o peso. Muito bem, ou seja, uma prevenção primária começa justamente em hábitos saudáveis, hábitos Exatamente. do nosso dia a dia, da nossa rotina. E claro, a partir disso, consequentemente, a gente também precisa ter cuidados, que é a prevenção secundária, assim que vocês chamam. Exatamente. Quando a gente fala em prevenção primária, a gente está falando em atitudes para a gente evitar o câncer. A prevenção secundária, ela quer dizer que a gente vai detectar o tumor que já existe de forma precoce. Porque quanto antes o câncer é detectado, maior é a chance de cura. Então, quando a gente está falando de exames de rastreamento, a gente está falando da prevenção secundária. E esses exames, eles não acontecem rotineiramente, Porque você precisa fazer consultas médicas rotineiras. Esse acompanhamento deve começar a partir de que idade? Como a gente deve ter essa rotina de ir ao médico? Porque é muito importante, Na verdade, o rastreamento do câncer de mama pelo Ministério da Saúde, ele deve iniciar aos 50 anos. As sociedades de oncologia, de ginecologia e de mastologista prevêem que isso se inicie aos 40 anos. Então, que esses exames sejam feitos de forma mais rotineira a partir dos 40 anos, exceto alguns casos de maior risco em que os médicos solicitam isso previamente. Mas deve iniciar aos 40 anos. Claro que o acompanhamento ao ginecologista a gente começa muito antes, doutora Camila? Isso também ajuda a gente a prevenir? Ajuda, principalmente a mulher se conhecer, mas a gente sabe que se fizer antes dos 40 anos sem indicação, existe um aumento de chance de a gente detectar coisas benignas e acabar preocupando mais do que ajudando. Então, o que tem benefício realmente é iniciar a partir dos 40 anos. A questão de câncer hereditário, de saber se a gente já tem alguém na família, a mãe, a irmã, uma tia, isso também é um sinal de alerta? Sim, isso é muito importante. Nós sabemos que as mulheres que têm algum caso de primeiro grau, que a gente chama, então, ou mãe ou irmã, com um episódio de câncer de mama, elas têm um risco muito mais aumentado em relação à população em geral. Então, para essas pacientes, a gente acaba fazendo um programa de rastreamento mais precoce. Geralmente, elas devem iniciar essa procura 10 anos antes da idade em que a sua familiar teve o diagnóstico. Ou seja, quando a gente já tem esse alerta em casa, a procura deve começar ainda mais antes. cedo, uma preocupação ainda maior. E aí, claro, o diagnóstico precoce salva a vida porque é muito mais fácil de se iniciar um tratamento? Exatamente. Quanto menor o tumor, menor é o que a gente chama de morbidade do tratamento, Então, menor é a chance de precisar de quimioterapia, de uma cirurgia mais radical, é menor a chance de a gente ter metástases. Então, é por isso que, quanto antes a gente faz o diagnóstico, maior é a chance de cura. Perfeito. Doutora Camila, se você puder dar um recado para as mulheres que estão nos assistindo hoje, nesse momento em que a gente está vibrando, o Outubro Rosa, qual seria? Primeiro de tudo, o exercício físico, ele é fundamental. Evitar a obesidade o máximo possível, focar muito na perda de peso e, é claro, fazer os exames, o acompanhamento certinho, uma vez ao ano, a mamografia. As mulheres que já passaram aí dos 40 anos, que elas procurem o seu posto de saúde ou o seu médico, para que elas tenham o diagnóstico mais precoce e a gente salve mais vidas. Muito bem, muito obrigada, doutora Camila. Então, aqui já esclarecendo para a gente também agradece você que está em casa